Meus amados, hoje, para a glória de Deus, vamos dar início a mais um módulo, avançando. Isso é uma bênção. E lá no início, no comecinho a gente vê tão distante, mas um passo de cada vez, como disse Paulo, nas cartas aos Coríntios, firme e constante, sempre abundante, nós estamos avançando. E agora nós já estamos aqui para dar início hoje nas epístolas da prisão. Módulo este que é muito desejado, é um módulo bastante apreciado pelo estudante de teologia. É um módulo que a gente fica maravilhado. É muito bom, Epístola da Prisão. As paulinas, no modo geral, são muito boas. E nesta feita, nós iremos ter 5 encontros. E nesses encontros, nós iremos estudar sobre a carta de Paulo aos Efésios, iremos estudar a carta de Paulo aos Filipenses, iremos estudar a carta de Paulo aos Colossenses, iremos estudar as 2 cartas de Paulo aos Tessalonicenses e nós iremos também dar uma pincelada como bônus na carta de Paulo a Filemão. Tendo em vista que as cartas da prisão, elas são apenas 4. Já quero listar aqui as cartas da prisão. Eu coloquei aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Epístolas da prisão. Epístolas da prisão. Por que ela é chamada assim, Epístolas da prisão? Ela tem esse nome em virtude de ter sido o local aonde foram escritas por isso que é chamada de cartas da prisão. Não é que elas sejam uma carta endereçada para os cristãos que estavam presos. Não. Pelo contrário, ela foi escrita por um cristão que estava preso, escrevendo para as igrejas que estavam livres. Paulo, ele vai dizer que ele é o prisioneiro do Senhor, mas, todavia, a palavra ela está livre. Então, como a palavra está livre, ele, então, escreveu. Só que nós precisamos entender que na prisão, Paulo teve 2 momentos de prisão. Ele teve a primeira prisão, que se deu entre os anos 62 a 64, obviamente que é depois de Cristo, e teve a sua segunda prisão, que foi entre os anos 67 e 68, depois de Cristo. Ocasião esta vou colocar aqui destacado, ocasião esta que se deu da sua morte. Ambas as prisões ocorreram no mesmo local. Aonde? Em Roma. Em Roma. E nesta primeira prisão,
primeira prisão dele, Paulo, estava em uma prisão chamada de domiciliar. Prisão domiciliar. Essa é a primeira. E durante esta primeira prisão, 62 a 64 depois de Cristo, durante essa primeira prisão, Paulo, como ele estava numa prisão domiciliar, ele tinha algumas regalias, até pelo fato dele ser um cidadão romano. Ele tinha algumas regalias. Quais eram as regalias que ele tinha? Ele poderia receber visita. Qual era a outra regalia que ele tinha? Ele poderia fazer cultos. Tinha essas liberdades, né? E como ele poderia receber visitas, ele assim o fazia. Recebia visita dos irmãos que estavam na Ásia Menor. Inclusive, ele, em uma das ocasiões, ele pediu para que Timóteo levasse até ele os livros, os rolos, numa capa, né, por conta do frio. E aí ele recebe os livros, os rolos, os pergaminhos, né? Que na verdade, só fazendo um adendo aqui, não é nem um adendo, um acréscimo, uma revisão. Eu acho que eu já devo ter falado em outras aulas, mas o que era quais os livros que Paulo usava nos seus sermões, né? Quais os livros, qual era o material que ele tinha, não só ele, mas o quadro apostólico, os irmãos, os novos convertidos, né? A igreja da época, que livros eles usavam, né? Dentre muitos livros que se tinha, mas eles usavam, vou botar aqui azul, eles usavam, era a Torá, né? Tora, que é o nome, a pronúncia adequada, Tora, mas alguns colocam agudo no A, aí fica Torá, mas a forma original de se falar é Tora. Os escritos, isso. Os escritos, ele consiste nos salmos, né, os livros históricos e os profetas. Os profetas. Pronto, essas três classes. Que essas três é mais conhecida a Tora, ou Torá. Mais conhecida, né? Pouco se fala desses outros. Pouco se fala. Todavia, é de extrema importância a gente saber que esse compêndio de livros, ele nada mais, nada menos são o que se chama de acho que é assim, Tanakh, que é igual ao Antigo Testamento, tá? Então, o que se tinha em mão para trabalhar, para pesquisar, para estudar, para examinar, para falar com Deus, para ouvir de Deus, eram esses livros. E deles era conhecido, era tido como o Tanakh, que nós chamamos de Antigo Testamento, né? Antigo Testamento. E aí depois,
com a vivência dele, ó, nesses anos, dele, dos apóstolos, somente posso assim dizer, os apóstolos em si, né? Com exceção ao escritor aos Hebreus, não se tem clareza de quem tenha sido, mas pode assim classificar como os apóstolos. Então, o Novo Testamento foi escrito pelos apóstolos. E aí, no Novo Testamento, recebe o nome, no grego, de Hadassah. Brit Hadassah. Alguns escritos vão colocar um apócrifo aqui e o A. Aí fica Hadassah. Brit Hadassah. Alguns escritos. Esse aqui é o Novo Testamento. Brit Hadassah. Brit. Um T aqui. Tem um T, bem aqui. Brit. O apócrifo. Brit Hadassah. Né? Brit Hadassah. Pronto. Então, o que se tinha para pregar era o Tanakh. E vivendo, eles estavam escrevendo o Brit Hadassah. Era o Novo Testamento. E hoje, nós temos agora a união dos dois. Nós carregamos os dois, né? No mesmo peso de igualdade. Não invalidando um ao outro, mas ambos corroborando entre si. Tá? Feito isso, observaçãozinha, né? Só uma curiosidade. O apagador está aqui. Vou apagar aqui e nós vamos para o período da primeira prisão. Mas antes de ir para lá, eu quero também falar sobre as cartas que foram escritas durante a prisão de Paulo. Quais cartas foram escritas durante a prisão? Nós temos 4 cartas. 4 cartas foram escritas. Temos Efésios, nós temos Filipenses, nós temos Colossenses, e nós temos Filemon. Inclusive, Filemon, a pronúncia, a gente fala Filemon, né? Mas, de acordo com a regra do nosso português, não é Filemon, mas Filemon. Como se fosse a sílaba tônica, o fi. Por quê? Porque termina com N e não com M. Se terminasse com M, aí seria Filemon. Mas termina com N. Aí tem, o final é mais curto, é reduzido. Filemon. Tipo um Filemon.
Essa observaçãozinha que é igual, sabe outra palavra que parece assim? É o amém. Amém. Ah, isso. Amém com M e o amém com N. A pronúncia muda, né? Na nossa regra, né, de português, a pronúncia muda. Amém, amém e o amém. Amém. Hã? Amen. Pois é, já fica o tônico E, né? Amen. Só curiosidade, então mesma coisa que meu Filemon. Filemon termina com N. Como é com N, aí não está errado se você ouvir alguém falar, abra a Bíblia na carta de Paulo a Filemon. Tá? Sou estranho, né? Sou estranho, mas não estará errado. Sou estranho, porque nós estamos mais familiarizados com Filemon. Filemon. Né? E aí, essas 4 cartas que foram escritas durante cerca de 2 anos ali da prisão de Paulo. Aproximadamente, né? Aí vem uma pergunta curiosa, né? Se são essas 4, onde estão Tessalonicenses, né? Porque no nosso módulo, ele vem aqui, o módulo, as cartas da prisão, ela consiste no estudo de Efésios até Tessalonicenses. E Tessalonicenses é antes de Filemon. Tessalonicenses é depois de Colossenses. E Filemon nem entra. Bem como Tessalonicenses é inserido. Aí fica aquela... Por quê, né? Foi que houve? O que é isso? Então, para que a gente possa compreender, eu preciso destacar aqui que isso é uma escolha do curso. O curso é que escolhe essa forma. Tem cursos por aí que colocam Tessalonicenses como sendo um módulo à parte. Um módulo à parte. E isso torna mais longo, mais extenso e mais dispendioso, porque você tem que pagar uma mensalidade para estudar Tessalonicenses. Por quê? Porque Tessalonicenses ela não é inserida nem dentro do rol das cartas da prisão, nem dentro do rol das cartas pastorais. Ela é inserida dentro das Paulinas, as Paulinas no geral. Então, como ela é nas Paulinas no geral, e pela ordem na qual foi colocada na Bíblia, ela está lá no finalzinho. Então, ela nem entra no começo das Paulinas, que nós já estudamos, de Romanos a Gálatas, né? Nem entra lá, porque ela já está lá na frente, e nem entra no rol das pastorais, que já está lá nas pastorais. E então, achou por bem o curso colocar ela dentro da prisão, só como para aproveitar módulo, para não ficar mais dispendioso para o aluno e nem tomar muito tempo só com 2 cartas pequenas, né? E enquanto que tem cursos que não tem problema, bota aí, é bom que o curso fatura mais e o aluno fica estudando aí, né? Mais tempo. Então, aqui o nosso curso ele não pensou dessa forma, ele pensou na celeridade, no aproveitamento. Então, inseriu aqui dentro para a gente já ganhar tempo. E aí, dentro de um módulo só, você já vê as cartas da prisão, mais essa. E quanto a Filemon, nós vamos perceber que ela não está inserida na da prisão. Por quê? Porque o nosso reitor do curso, ele achou por bem inseri-la lá na pastoral. Ela está lá na pastoral. Por quê? Porque Paulo, apesar de ter escrito essa carta na prisão, todavia ela tem um teor pastoral. O teor dela é pastoral. E aí ele colocou para lá, apesar dela ter sido escrita na prisão. Então, a título de curiosidade, eu trago esse esclarecimento, que alguns cursos fazem assim, isso aí depende do curso,
no nosso curso aqui, a gente foi colocado, não é a gente, né? A direção do curso optou por colocar a Tessalonicenses na da prisão, devido à sequência e ela não ficar fora, não ter um módulo a mais, e colocar a Filemon lá com a pastoral, lá na frente. Não, elas não foram nesse contexto. Foi escrita, salvo engano, em Coríntios. Foi, lá em Coríntios. Não, salvo engano, foi lá em Coríntios que ela foi escrita. Algumas Paulo escreveu em Coríntios. Né? O Timóteo visitou Paulo na prisão. É diferente, né? Ele visitou. Foi. E foi comissionado por ele, enviado por ele para pastorear algumas igrejas. Foi nesse sentido. Feito isso, feita essa introdução, aqui no nosso modo da carta, as cartas da prisão, nós não iremos estudar Filemon, porque ela vai estar lá nas cartas pastorais. Eu só coloquei aqui para a gente saber quais cartas foram escritas na prisão. Então, quais foram escritas? Ou quantas? Quantas e quais? Vamos lá, quantas? Foram 4. E quais? Efésios, Filipenses, Filemon. Filemon. Feito isso, vamos prosseguir. Vamos avançar, né? Hoje nós vamos estudar sobre a carta de Paulo aos Efésios. Né? Aos Efésios. Na carta de Paulo aos Efésios, ela tem alguns questionamentos na carta de Paulo aos Efésios. Por quê? Porque esta carta, ela, apesar de majoritariamente crer-se que foi escrita na prisão, nesse período aqui, na prisão de Paulo, lá em Roma, né? Em Roma, todavia, existe uma linha de pensamento teológico que defende ferrenhamente que ela foi escrita não em Roma, mas lá em Cesareia. Cesareia. Então, existe essa crença. E só que esse é o pensamento minoritário. O majoritário, que você vai ver assim, na maior leva de teólogos, historiadores e arqueólogos, defendendo que foi escrita lá durante a prisão em Roma, e não em Cesareia. Mas só para que os irmãos possam saber que existe esse pensamento, né, que também vai encontrar pessoas dizendo, não, foi em Cesareia, que existe essa linha. Ela é minoritária, majoritariamente é Roma. E isso para a carta de Efésios. Avançando, o propósito de Paulo a escrever a carta para os irmãos que estavam lá em Éfeso foi para fortalecer a igreja. Vou agora aqui apagar aqui, né? Deixar só Éfeso ou Efésios. O propósito era fortalecer a igreja, fortalecer ela em qual sentido? Em todos os aspectos e em todas as esferas da humanidade. E mais precisamente no que tange à fé. E nesse contexto, Paulo ele usa de
diversas figuras. Ele usa diversas figuras. Nessas figuras, Paulo vai tratar sobre a vida do crente novo convertido, recém-convertido ao Evangelho de Cristo, a conduta cristã no que tange como é antes e como é durante e como é depois. Vai tratar sobre isso, inclusive, ele trata nesse aspecto, deixa eu ver aqui, salvo engano no capítulo 4. Capítulo 4, isso, vai falar assim. Ele começa falando sobre algo muito intrigante, que é falando sobre a eleição e a predestinação. Ele começa já assim, tratando nesse aspecto. Não, o 4, o capítulo 4 é onde ele vai falar sobre a vida do cristão antes e depois. E esse aqui é no 1, Então, só para a gente recapitular e organizar o raciocínio, né? Organizar. No capítulo 1, ele fala da eleição. Vou botar aqui, eleição, capítulo 1. Né? Eleição e predestinação, que é muito polêmico. No capítulo 2, ele vai tratar sobre a graça, a salvação e sobre o que Cristo, sobre a salvação que não vem da obra, mas é pela obra de Deus em Cristo Jesus, para que pudesse andar nela. Então, no 2, ele vai tratar sobre a salvação, pela graça, e não pelas obras. Capítulo 2. No capítulo 3, ele vai tratar sobre o estado em que ele se encontra como prisioneiro. E a manifestação do Filho, mesmo nas aflições do crente, que não é o fato de estar preso que Cristo deixou de ser o Filho de Deus, o poderoso, o que salva. Então, no capítulo 3, ele vai trabalhar sobre a condição que ele se encontra, a condição de prisioneiro, e o poder de Deus no Filho.
que um não invalida o outro. Não é porque esteja passando por prisões que Deus deixou de operar. Não é porque esteja passando por lutas, por aflições, que o filho perdeu o poder. Entendeu? É nesse sentido. Aí, inclusive, aqui no versículo 20, ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o que? O poder que em nós opera. Ele é o, tipo assim, o versículo chave, né? Na corrigida, né? Fala assim na corrigida. 3:20. Então ele vai falar dessa condição, né? A condição dele de prisioneiro e o poder de Deus no filho. Continua operando, não para. Ah, mas eu estou preso. Que Deus é esse? Depois que eu aceitei a Jesus, o negócio foi piorar. Né? Fala muito nisso, né? Então isso não é, uma coisa não está relacionada à outra. Não piorou porque você aceitou a Jesus, né? São coisas naturais que vão acontecendo. Claro que tudo no controle de Deus, mas às vezes essa piora é um momento que Deus está trabalhando a sua vida, tá? E arrancando da profundeza de quão distante você estava de Deus, Ele está lhe arrancando e lhe colocando em lugares altos. Então, para isso é necessário uma mudança. E toda mudança requer transformação. E toda transformação requer esforço, requer dedicação, requer renúncia. E às vezes exige perdas. Então, para poder chegar em lugares altos, que Paulo vai dizer que Deus nos colocou em lugares altos, né? A presença dele. Então é nesse sentido. Aí exige isso. Então não é condição, não é como é que eu posso dizer? Não está relacionado uma coisa com a outra. Eu aceitei a Jesus, agora eu vou sofrer. Não. E nem tampouco aceitar Jesus é parar de sofrer também. Nenhum nem outro. Nem é aceitar e vou sofrer, e nem é aceitar e vou parar de sofrer. Lá em Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 2, vai dizer que tudo sucede igualmente a todos. O que sucede para o justo, também sucede para o injusto. A mesma coisa, não muda. Mesmo jeito. Então, tanto faz. O justo sofre, o ímpio também sofre. O justo se alegra, o ímpio também se alegra. Mesma coisa. O sol brilha para todo mundo. Os que servem, porque não servem. A chuva cai no terreno até do macumbeiro. Se fosse assim, Deus não fazia chover no terreno do ímpio. Fazia chover só no terreno do justo. Seria aí o que iria acontecer? As pessoas que não aceitassem a Jesus iriam vir a aceitar a Cristo com interesse. Barganha. E Deus não está nem um pouco interessado nisso. Mas nem um pouco, nem de longe. Ele não quer. Ele quer que venhamos servir a Ele com alegria, seriedade, amor, dedicação. Esse é o propósito. Deus é tão de um jeito que ele bateu de frente com o povo de Israel, lá em Isaías, que diz que esse povo me louva só de lábios. Ou seja, o povo estava na presença, louvando, mas o coração estava longe. Aí Deus falou o quê? Estão me louvando, estão louvando? Então, talvez quem passasse na rua visse, olha o povo de Israel, ó, eita que povo crente, tudo louvando. Mas Deus está dizendo, é só de boca. Mecânico, religioso. Isso aí, ó, engana não, meu filho. E Deus não quer isso. Deus não quer isso. Deus quer dedicação. Deus quer amor. Fazer igual aquela máxima que eu gosto de falar, né? Fazer com amor e por amor. Os dois, é com amor e por amor. Com amor em estar fazendo. E por amor a quem lhe enviou a fazer. Foi Cristo. Foi Cristo. Né? Então tem que fazer com amor em estar fazendo e por amor a Ele. A Cristo Jesus.
E aí vem o capítulo 4, eu acho muito lindo esse 4 aqui, porque apesar dele falar da unidade da fé, que é muito lindo aqui no verso 4, ele diz assim, ó: há um só corpo e um só espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Ao 5, e um só Senhor, e uma só fé, e um só batismo. Ao verso 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Né? Acho muito lindo isso aqui, né? Além disso aqui, tem mais coisas que eu gosto, eu gosto demais desse capítulo 4. Então aqui ele mostra a unidade, né? A unidade. Tudo é um só, a unidade. E ele fala um termo aqui que é bem, que eu gosto de usar lá na escatologia, que é o versículo 8. Ele fala que pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Isso aí lá na escatologia a gente usa. Mas, enfim, passando mais adiante, ainda no capítulo 4, ele diz assim, que, versículo 10, 4, versículo 10, ele diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu, aí vem aqui os dons ministeriais, né? E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ao versículo 12, vai dizer o propósito pelo qual ele fez isso. Por que ele fez isso? Ele mesmo segmentou, ele mesmo separou, ele mesmo deu, ele mesmo consagrou, ele mesmo. Inclusive aqui, deixa eu rapidamente falar sobre uma coisa, que isso é lá nas epístolas pastorais. Lá nas pastorais a gente vai melhorar isso aqui, vai ampliar. Mas aqui ele fala assim, ó, que e ele mesmo, ele quem? Deus. Deus. Você pode também entender aqui como sendo Cristo. Como sendo Cristo. Embora Cristo, Jesus, na sua natureza humana, no seu ministério terreno, ele não tenha separado doutores, não tenha. A gente não vê assim, a gente vê, pode considerar que ele separou evangelista, botou por discípulos a evangelizar, separou apóstolos, ele mesmo enviou, apóstolo é enviado, ele mesmo disse assim, ó, eis que eu vos envio como ovelhas em meio aos lobos. Então, ele enviou. Ok? Inclusive, esse enviar é uma linha de... Eu falei em alguma aula aqui, não recordo qual. Não sei se na aula passada, não lembro. Falei que o momento em que os discípulos deixaram de ser discípulos a ser apóstolos. Não lembro qual foi, mas aula passada, aí é o momento em que os discípulos deixaram de ser discípulos a ser apóstolos. E aí